A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live iremos meditar em Salmos de número 7, desde o versículo 1. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persigo o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, a tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse é o Salmo de número 7. Esse salmo é uma oração do salmista que suplicou por ajuda, a ajuda de Deus, o socorro de Deus para superar a dor. E isso fez se aproximar de Deus naquele momento difícil pelo qual ele estava passando. Esse salmo fala acerca de como Deus defende a justiça e se defende contra os homens maus que o acusam injustamente. Esse salmo é escrito por Davi. O título já diz que é um cântico e um clamor de Davi a Deus. E é sobre os benjamins chamado Coxe. É difícil determinar de quem Davi estava falando, que o estava acusando falsamente. Mas entendemos que ele estava sendo acusado, estava sendo perseguido, e nesse momento ele se achegou a Deus,
por meio da oração. Davi, ele vivia uma vida de constante oração. Eram salmos de louvores, glorificação, adoração a Deus e também súplicas em todo tempo, em todo momento. E ele, nesse momento de perseguições, ele fez também esse salmo de número 7. E nesse salmo ele clamou a Deus para que Deus enviasse o socorro que ele necessitava, que o salvasse daqueles que o estavam perseguindo. Ele clamou pedindo ao Altíssimo, e ele disse que em Deus ele estava depositando a sua confiança e suplicou a Deus para que o salvasse, o livrasse daqueles que tentavam destruí-lo. E no versículo 2 ele diz para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Ele pediu a Deus que não permitisse que o inimigo tivesse êxito sobre ele, que o inimigo destruísse a sua vida, como era o plano do inimigo que estava lhe perseguindo. E esse salmo é para que nós também possamos clamar a Deus, clamar pela salvação, pelo socorro de Deus, pelo livramento de Deus, porque constantemente o inimigo ele planeja a nossa destruição. E nós também, como Davi, precisamos confiar em Deus e clamarmos a Ele para que Deus nos proteja. E Davi, ele compara os seus perseguidores como leões que o perseguiam para dilacerar, despedaçar com suas presas a sua carne. E ele pediu nesse salmo, nessa oração, que foi um salmo que ele escreveu a Deus, que ele fez ao Senhor um hino, e por meio desse hino, salmo significa cântico. Por meio desse cântico, ele pediu a Deus a proteção, o livramento. E nos versículos 10 e 9, a palavra de Deus diz: os leões espreitam em lugares ocultos a fim de atacar as suas presas. E Davi, ele clamou a Deus, pedindo que Deus não permitisse que a sua vida fosse destruída. Nesse salmo, desde o versículo 1, fala acerca do pedido de Davi por livramento. No versículo 3, a palavra de Deus diz: ó Deus Todo-Poderoso, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos. O versículo 4 ele diz: se recompensei com o mal aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo. Que o inimigo persiga a minha alma e a toma, sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque minha honra no pó. Davi, ele falou com Deus nesse salmo, pedindo que Deus o livrasse, mas que Deus também fizesse a sua justiça. Davi, ele clamou a Deus e invocou o juízo de Deus sobre aqueles que sem causa buscavam sua morte, buscavam a sua destruição. Quando ele diz no versículo 6 desse mesmo salmo de número 7, levanta-te, ó Criador, na tua ira, levanta-te,
ó Criador. Na tua ira eleva-te por causa da ira dos meus inimigos, e desperta por mim para juízo que tu comandaste. Ele pediu a Deus que Deus se levantasse em seu favor e se colocasse como juiz para defendê-lo, que Deus se despertasse para defendê-lo daqueles que queriam destruí-lo. E o versículo 7 diz assim: a congregação dos povos te cercará por causa deles, portanto, retorna para as alturas. O Criador julgará os povos. Julga-me, ó Pai, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Davi, ele invocou o juízo de Deus sobre inimigos que queriam destruir sua vida, e ele pediu a Deus, clamou a Deus que Deus se levantasse em seu favor, em sua defesa, para lhe dar o livramento. Nesse salmo, Davi invocou a justiça de Deus e também suplicou pelo livramento de Deus. Livramento de Deus em favor da sua vida, e pediu ao Senhor, ao Altíssimo, para julgar os justos, o Altíssimo, para não permitir que os perversos, aqueles que queriam a sua destruição, tivessem êxito. Ele pediu a Deus que não permitisse que aqueles que queriam a sua destruição conseguissem destruí-lo, como era o plano daqueles que estavam lhe perseguindo. E no versículo 12 e 13 ele disse: o homem não se transformar, ele afiará a sua espada, ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte, ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Versículo 14 diz: eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano e trouxe a falsidade. Isso quer dizer que aquilo que o mal planeja contra o justo, se aquela pessoa for justa, for íntegra, aquilo que planejam, eles próprios cairão sobre as suas armadilhas, eles próprios serão pendurados em suas forcas. O que planejam contra o justo, se aquela pessoa for íntegra e temente a Deus, aquele que usa de engano não permanece, e aqueles que planejarem destruir, essa destruição cairá sobre a sua própria cabeça, porque Deus, ele fará justiça em favor daqueles que estão na sua presença, o temem, e em favor daqueles que depositam nele a sua confiança. E o versículo 15 diz: ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Isso significa que, se o inimigo, mesmo que ele faça uma cova, planejando que outro venha cair nela, ainda que ele prepare a cova, cave uma cova, se nós temermos ao Senhor e estivermos na sua presença, o próprio Deus se encarregará de nos dar o livramento, e aquela cova que o inimigo preparar contra a nossa vida, ele mesmo cairá nela. Ele mesmo cairá na vala, na cova que ele preparou. Quando o Senhor ele fala sobre temer, sobre confiar, estar na sua presença, é estar em retidão,
na presença do Senhor, não adianta se levantarem, não adianta perseguirem, não adianta prepararem a cova, planejarem a destruição ou a morte daquele que está na presença de Deus. Porque aquilo que o inimigo, o adversário, ele planeja, mas a forca que ele prepara é para ele próprio. Podemos citar sobre Amã e Mardoqueu. Amã, que queria ser honrado, receber a honra de Mardoqueu, mas Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, porque adorava somente ao Senhor. E Amã, ele tinha no coração ódio de Mardoqueu, e ele tentou de todas as formas destruir Mardoqueu e os judeus com ele. Mandou preparar uma forca para Mardoqueu, mas aquela forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele próprio foi pendurado nela. Confirmo que o Senhor fala nesta palavra, nesse salmo. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Não precisa temer, não precisa se preocupar, mas temos que estar na presença de Deus, temermos a Ele e o obedecermos. Porque tudo que o inimigo intentar, o adversário, intentar planejar contra a vida daquele que está na presença de Deus, isso cairá sobre a sua própria cabeça, cairá sobre ele. A cova que fez, que cavou, ele cairá sobre ela. A forca que preparou será para ele próprio. A cilada, a armadilha, o que planejou, ele próprio cairá naquela armadilha que preparou, porque Deus, ele é justo e fiel, como ele diz na sua palavra, e ele não permitirá que aqueles que estão na sua presença venham perecer. Por isso que a palavra diz no versículo 14, eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano e trouxe a falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Aquilo que planejam contra a sua vida, se você teme a Deus e anda na presença dele, cairá sobre a cabeça do próprio inimigo que planejou, que preparou, voltará sobre a vida dele próprio. É o Senhor que está dizendo, ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça, e o seu lidar violento descerá sobre sua própria cabeça. O Senhor, ele está dizendo isso na sua palavra para nós não temermos, mas sim confiarmos nele, andarmos em sua presença, porque Davi, ele passou por perseguições, mas ele confiou no Senhor, andou em retidão na presença do Senhor, e tudo aquilo que inimigos preparavam contra Davi, armadilhas, ciladas, a morte, tudo caía. Os próprios inimigos que preparavam ciladas de morte para ele, eles próprios caíam naquelas ciladas. O que planejavam contra ele, eles próprios eram atingidos com aquilo que planejavam. E se você estiver na presença de Deus, se nós estivermos, e a nossa confiança no Senhor, tudo que o inimigo preparar ou planejar cairá sobre ele próprio, e Deus nos dará o livramento. A cova que ele preparou, ele mesmo cairá nela. A armadilha
ele próprio cairá nela. A forca, como Amã havia preparado para Mardoqueu, mas por Mardoqueu ser fiel e temente a Deus e andar na presença do Senhor, aquela forca, o próprio Amã foi pendurado naquela forca. Essa mensagem, esses versículos da palavra de Deus é para que possamos confiar ainda mais no nosso Deus. Confiarmos no Senhor, porque tudo aquilo que o inimigo tem intentado contra a nossa vida, planejado contra nós, covas que tem cavado para nós, eles próprios cairão nela. É o Senhor quem diz na sua palavra, não sou eu que estou dizendo, não é o homem que está dizendo, mas é o próprio Deus que está, por meio da sua palavra, falando conosco e nos dizendo para não temermos, porque ele fez uma cova e a cavou e caiu na vala que fez. É Deus dizendo: o seu dano retornará sobre a sua própria cabeça e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. O mal que o inimigo planejar é sobre ele que cairá. Vamos, nesta noite, buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, cremos no que o Senhor diz na tua palavra. Não adianta inimigos planejarem, intentarem contra a vida, Deus, daqueles que confiam em Ti, que andam na Tua presença, porque tudo que o inimigo planejar, meu Deus, contra o Teu povo, eles próprios cairão nas ciladas que eles prepararem. Toda a cova, Deus, que o inimigo preparou, ele mesmo cairá nela. Ó Deus Santo, como o Senhor agiu também por teu servo Mardoqueu, enquanto Amã havia mandado construir, preparar uma forca, pensando, planejando que Mardoqueu fosse pendurado nela. Era o plano, era o desejo de Amã, mas ele próprio foi pendurado naquela forca. Ó Deus Santo, Deus de poder, que o Senhor venha nos livrar, nos proteger, nos guardar, ó Deus, de tudo que o inimigo planeja contra a nossa vida. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa de todo o mal que o inimigo tem planejado, que o Senhor possa livrar as nossas vidas e livrar a nossa família, ó Deus, pelo sangue de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live, de mais uma reflexão na palavra de Deus, meditação na palavra, meditação nos versículos do Salmo de número 7. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais estarei, no nome do Senhor Jesus, na live da madrugada. É a live O Grande Clamor da Madrugada. E a campanha Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. A partir das 3 da madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada. Convido vocês para buscar junto comigo a face do Senhor em oração na madrugada, no nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele diz na sua palavra: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. No nome do Senhor Jesus, vamos buscar a Deus pelas madrugadas. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.